As conferências, o processo de preparação da campanha, ele começa com a mobilização lá no local de trabalho. Começa com a consulta. A consulta teve quase 30 mil bancários respondendo. E a gente procurou manter essa mesma dinâmica. Esse era o grande desafio, manter a dinâmica da participação dos trabalhadores lá na ponta, manter os espaços de participação. E aí que a gente usou as tecnologias para mais intensamente do que a gente já vinha usando. Essa adaptação, ela colocou um desafio, encontrar um sistema que desse conta das consultas da Assembleia para os sindicatos, em especial os sindicatos pequenos, que não tinham condição de desenvolver. E acabou que a gente achou um sistema que integrou o Brasil inteiro, que é o Vote Bem. E a gente também, outro desafio foi desenvolver um sistema para a Conferência Nacional que junta 635 delegados, fora todo o staff. E acabou que a gente teve muito sucesso. Nós não tínhamos o programa, né? Então teve que ser desenvolvido o programa conforme a nossa necessidade. Não existia isso, né? Então, o primeiro congresso de uma federação nossa foi Curitiba, né? E nós vimos que deu certo, né? O sistema, que você tem um sistema que você entra, que você assiste, e um outro sistema em que, como se fosse a mesa, né? Para você também não ter problema dos microfones ser aberto, o barulho da pessoa que entra, porque muita gente cai, volta. Então, isso foi uma importante toda adaptação, mas esse sistema não existia e fomos atrás e desenvolver o sistema só para as nossas conferências. As mudanças principais foram essas: achar o sistema, fazer com que os dirigentes aprendessem a usar todo esse processo, a se reinventar neste processo de consulta aos trabalhadores que a gente já vinha fazendo com as assembleias do processo da Covid, né? A gente teve que fazer várias assembleias, os dirigentes tinham que achar essas pessoas, tinham que conversar com esses trabalhadores. Bom, nós temos dirigentes e bancários de idades que vão desde muito jovens, né, que entendem toda essa coisa de tecnologia e que têm a facilidade com a tecnologia, até pessoas de uma certa idade que não tinha, vamos dizer assim, intimidade nenhuma com a tecnologia, né? Então, no SEB São Paulo, nós tivemos que treinar as pessoas, né, funcionários, dirigentes, para que eles soubessem mexer. Então, desde o início da pandemia, que a gente tem feito o isolamento social, então, por exemplo, no sindicato a gente faz reuniões virtuais. Veja, nós tivemos até mais participação nas assembleias que a gente já vinha realizando, virtuais, do que a gente tinha nas assembleias presenciais. E isso foi bastante importante, que foi um ensaio para chegar nas conferências. Eu diria que eles atenderam o chamado dos sindicatos, né? Quando responderam à pesquisa do teletrabalho que a gente fez, teve mais de 10 mil pessoas respondendo, dos vários bancos, quando responderam à consulta, o próprio acesso aos sites dos sindicatos, da Contraf, teve um grande aumento nesse período da Covid. Eu diria que até que reagiram bem, e os dirigentes foram se adaptando, foram aprendendo. São gerações diferentes, tem dirigentes de várias gerações, e todos foram superando suas dificuldades, aprendendo, gostaram muito, participaram muito da conferência. A conferência, além das votações, das discussões às mesas, tinha um chat de diálogo dos delegados e delegadas, e era o tempo todo muita participação. E os bancários começaram também a ver que tem uma nova forma de comunicação com o sindicato, né? Então, aí eu acho que era a experiência legal de São Paulo, que nós temos todos os canais, né? Então, nós temos ainda a nossa central telefônica, né? As pessoas atendem o bancário, nós temos o WhatsApp, né? Que as pessoas, os bancários e bancárias, elas colocam, né? Vão lá e registram no seu celular para receber mensagens. E também nós temos aí o Facebook, o Instagram,
o Twitter. Então, o sindicato ele já tinha isso, né? Então, não é uma coisa que o que aconteceu foi que nós intensificamos, né? Isso também ajudou a gente a ser muito rápido e nas denúncias logo no início. Olha, agência tal tem uma suspeita. Nós íamos lá, entrávamos em contato com o banco, e se o banco não tomava nenhuma providência, a gente fechava a agência, ia até os departamentos, né, que ainda não estava todo mundo em home office, e fazia a mesma coisa. Então, essa comunicação foi muito ágil e funcionou, né, dessa questão. Então, acho que hoje nós conseguimos, mas nada tira você estar no dia a dia com a pessoa, né? Então, também é importante a questão da visita, né? Lógico que o sindicato sente falta, os bancários sentem falta, mas nesse momento é o necessário para podermos organizar, e tem dado conta do recado. Sim, eu diria que a gente já está vivendo esse novo normal, e esse novo normal a gente está aprendendo como é que ele é e como é que ele vai ser, porque a gente tem que se adaptar, incorporar o uso de máscara, hábitos de higiene, né, tanto no dia a dia na nossa casa, quanto no nosso local de trabalho para quem está indo ao trabalho presencial. Todos os cuidados que você tem que incorporar. E é um desafio, porque é um aprendizado também. É um aprendizado você ver seu colega, né, seus amigos, e você ter que fazer uma saudação à distância, quando a gente está acostumado, a partir da nossa cultura, abraçar, beijar, né, pegar na mão. Outra coisa é a gente tá acostumado com o trabalho presencial, e agora nossa categoria é uma das que incorporou o teletrabalho. Também será uma nova modalidade de trabalho, o trabalho em casa. E aí tem muitos desafios nessa do teletrabalho, porque ao mesmo tempo que você está na sua casa, ali passou a ser também o seu ambiente de trabalho. Então foi com essa preocupação que a gente fez a pesquisa, a gente identificou aquilo que a gente já vinha identificando no diálogo com esses trabalhadores e trabalhadoras que estão no teletrabalho. A dupla jornada das mulheres, por exemplo, passou a ser concomitante, mais intensa. Os problemas de saúde no teletrabalho, o aumento das metas, a insegurança das pessoas com essa nova modalidade de trabalho, elas não estão sendo vistas, elas têm muito receio disso. O desafio do chefe, do supervisor, de coordenar uma equipe à distância. Você estava acostumado a coordenar, olhando para as pessoas, vendo se elas iam no banheiro, se elas estavam conversando, ou indo até lá, vendo o trabalho que ela estava executando. E agora, em tempo real, quase, né? E agora você tem um desafio de coordenar o resultado desse trabalho e não mais a execução. Enfim, você não está lá vendo. Então, você impor limites a essa gestão para que você não invada a privacidade das pessoas. Por exemplo, não está fazendo reunião o tempo todo, ou marcar o horário das reuniões, não mudar a jornada da pessoa. Hoje ela executa de manhã, amanhã ela executa à tarde, e ela nunca se programa para a sua vida pessoal. Então está sendo um grande desafio construir também esse novo normal. E que esse novo normal seja um novo normal sem mais adoecimentos. Sem aprofundar o adoecimento mental especial, que uma categoria como a nossa já tinha bastante por causa das metas, da cobrança excessiva de metas. Então, como conciliar essa nova realidade com os resultados que eles são cobrados? Então, esse agora é o nosso grande desafio de construção. Para mim não é normal morrer 1.000 pessoas por dia. Não dá para normalizar isso, apesar da sociedade estar normalizando isso, né? Eu acho que não tem o normal, né? E também eu não sei que normal é esse se nós não acharmos a vacina e que seja ela realmente eficiente. Então, eu não sei, eu acho que no início eu achava, nós vamos ter um novo normal. Hoje eu tenho dúvida, que novo normal é esse? Tem esse novo normal, né? Então, eu não sei. Eu acho que tem mudanças na sociedade em relação ao seu trabalho, né? As questões sociais, eu acho que só evidenciou que já existia. Então, as longas filas na caixa
nós já sabíamos que faltava muita gente que não tinha conta corrente e estava excluída da sociedade, né? Esse monte de gente para receber, nós também já sabíamos que eram os milhões de pessoas que estavam desempregados e os milhões de trabalhadores que viraram autônomos aí, ou tiveram que se virar na vida, né? E deixaram de ter carteira assinada devido à reforma trabalhista, todas as reformas que já existiam, né? Existiam não, que foram acontecendo com ataque aos trabalhadores. Então, a reforma da trabalhista, a reforma da Previdência e etc. Então, acho que evidenciou aí toda a pobreza, toda a diferença do sistema único, né, dos hospitais privados. Então, morrem muito mais pobres, jovens, do que velhos ricos, vamos dizer assim, né? Então, você vê uma diferença muito grande. Mas também nós percebemos aí a importância que tem ter um sistema único de saúde, que salvou muitas vidas nesse país. Então, todo esse caos, se nós não tivéssemos um sistema único de saúde, o que seria de todos nós aqui? Seria muito pior do que está acontecendo. Nós aprendemos, né, com essa mudança que nós podemos e devemos usar a tecnologia para aumentar a nossa organização. Por exemplo, nós tiramos na conferência que vamos traçar uma estratégia para as redes sociais, envolvendo os dirigentes sindicais, os militantes, os bancários de base. Então, a tecnologia pode ser usada e deve ser usada para que a gente esteja mais próximo dos bancários e das bancárias, mais inclusive do que a gente estava quando o trabalho era presencial. O que nós aprendemos com todas essas mudanças aí é que dá para usar a tecnologia a nosso favor, né? E mais do que isso, imaginar o seguinte, os trabalhadores também podem usufruir dessa tecnologia para si, né? Mas o que a gente tem visto é que a sociedade, os empresários têm usado a tecnologia para baixar os seus custos, né? Para aumentar a jornada dos trabalhadores e diminuir salários. Então, essa é a grande questão, né? Para que, assim, nós não somos contrários ao uso da tecnologia, e eu particularmente amo a tecnologia, que eu acho que é um avanço da sociedade. Essa tecnologia tem que ser favorável à sociedade. Então, essa tecnologia tem que ser para diminuir horas, para você ganhar, não ganhar menos, né? Para você conseguir ter um bem-estar, né? Você poder viajar, você poder ter tempo para sua família. Eu acho que isso que é o importante do uso da tecnologia, né? Então, o movimento sindical, nós bancários, conseguimos usar essa tecnologia a nosso favor. Não que outras categorias já não estejam vivendo isso, é que a gente tem uma cláusula muito completa. Nós construímos com base na realidade, no que as pessoas já estão vivendo, com base no diálogo com esses trabalhadores e trabalhadoras, com o que elas estão passando, o que elas estão sentindo, com base na legislação de outros países, como Portugal, que é uma legislação das mais avançadas no que diz respeito ao teletrabalho. Então, nós tivemos um tempo para preparar, com o diálogo, com a pesquisa, com os estudos, e fizemos uma cláusula muito completa sobre o assunto. Hoje entendemos muito desse assunto. Há 2 anos atrás, quando esse assunto veio para a mesa, nós acabamos não fechando, porque nem nós, nem o banco tinha segurança e conhecimento do teletrabalho. Hoje, por exemplo, lembro que em 2018 nós debatíamos que os tribunais tinham colocado para quem estava em teletrabalho uma meta de 30% a 40% de produtividade maior do que o trabalho presencial. E hoje a gente vê que isso é impossível você impor ao teletrabalho uma meta neste patamar. Porque as metas nos bancos já são absurdas. Imagina aumentar esse absurdo no teletrabalho. Então, a gente teve um aprendizado muito grande com esse processo do isolamento e do distanciamento no que diz respeito ao teletrabalho. A sociedade tem um direito, né,
Bom, a questão da regulamentação do home office e do teletrabalho é importante porque é uma coisa que os presidentes de banco já têm dito que veio para ficar, né? Se veio para ficar, o movimento sindical e os trabalhadores têm o direito de dizer como eles querem fazer esse teletrabalho e não da forma que é hoje, que uma coisa é você fazer o home office numa pandemia que era necessário esse isolamento social. Outra coisa é você fazer isso o resto da sua carreira dentro do banco. Então, nós captamos isso, né, na nossa pesquisa, e aí fizemos uma pesquisa sobre teletrabalho, e lá nós vimos as várias reivindicações dos trabalhadores. Então, os trabalhadores não concordam de pagar para ficar em casa, né, o seu uso, né, das ferramentas como a internet, energia, essas coisas. Então, essa tem que ser uma coisa que o banco tenha que assumir, porque o banco vai diminuir os seus custos. Então, é a lógica, de novo, do uso da tecnologia para todo mundo, né? Esse benefício da tecnologia para ser para todo mundo. Então, os bancos têm incorporado muita tecnologia, formas mais baratas de fazer o mesmo trabalho, mas os clientes não ganharam com isso, né? Então você não vê mais agência, você não vê as pessoas com mais acesso aos bancos e as tarifas não diminuíram. Então hoje o cliente trabalha para o banco e nem por isso ele recebeu algum benefício por isso. Então, assim, o que nós estamos falando tem que ser bom para todo mundo, não pode ser só bom para o patrão. Tem coisas que o bancário não vai ficar falando por telefone, que muitas vezes ele quer um ombro, ele quer chorar, ele quer desabafar, ele quer colocar para nós todas as frustrações, por exemplo, de Santander, de ter sido demitido em plena pandemia, sendo que ele deu tudo da vida dele pelo banco, né? Então, eu acho que tem situações e situações, e o sindicato, na minha opinião, vai existir dessas duas formas. O que eu tenho certeza o sindicato vai existir, porque, na minha opinião, enquanto tiver essa forma de organização da economia, sempre vai ter um sindicato, né? Por mais que eles tentem destruir o sindicato, retirando dinheiro, fazendo mudanças, né? Retirando os trabalhadores, quando se sentem explorados, quando se sentem injustiçados, eles vão se organizar. E aí nós temos exemplos, né? Dos caminhoneiros, dos motoboys agora de apps, né? Porque chega um momento que o cara não tem o que comer, né? Então, o que eu, na minha opinião, enquanto tiver o capitalismo, vai ter um movimento sindical, né? Então, o sindicato, na minha opinião, sempre vai ser importante na vida do trabalhador. E o trabalhador, nesse momento mais crítico da vida dele, que é uma pandemia em que todos os cidadãos ficaram muito assustados, ele viu a importância de ter um sindicato forte, porque foi o sindicato que negociou para ele ficar em casa, né? E ele reconhece isso, porque o governo federal não tem a mínima empatia, né? É um governo fascista, antidemocrático, que mais que a população que acredita na tese aí da questão do rebanho, né, que vai lá e vai imunizar pelo rebanho. Aí depois nós temos uma prefeitura aqui em São Paulo e um governo que começaram bem e que depois descambaram também para essa teoria, né? Não tem corpo na rua, então beleza, tá tudo ok, se a UTI tá 80%, 90%, quer dizer, não tem gente morrendo na rua ainda, então pode liberar tudo. Então, e aí os bancários perceberam o seguinte, quem que me salvou, quem que foi lá e me defendeu? Foi o sindicato, e foi o sindicato que negociou com o FENABAN, foi o sindicato que muitas vezes interferiu na prefeitura, no governo, interferiu com os deputados, com os senadores, para ele também não perder mais direito nesse momento que ele tanto precisava. As negociações já têm acontecido de forma virtual, a gente tem utilizado um sistema para viabilizar as negociações, tanto nas reuniões do comando como nas reuniões com os bancos. A gente já vem fazendo à distância, elas vão acontecer à distância. A gente está com uma proposta de mobilização de rede em rede, criar uma rede nacional de mobilização virtual. Claro que só mobilização virtual é suficiente. Bom, a gente vai fazer uma campanha diferente, né? A gente está experimentando, mas a gente tem visto vários movimentos no mundo que estão usando as redes virtuais para fazer denúncia. Vários vídeos que viralizam, situações que viralizam e são
passam a ser conhecidas no mundo inteiro, denúncias que o mundo inteiro passa a ter conhecimento, ou que o Brasil inteiro passa a ter conhecimento, a partir de alguém que gravou um videozinho lá naquela cidade, às vezes uma cidade bem pequena, uma pessoa totalmente desconhecida, e aquilo viraliza, por motivos diferentes. Então a gente quer criar uma rede para que o Brasil conheça, acompanhe nossa campanha. Então a gente está tentando traçar uma estratégia em que todos os militantes se mobilizem no país, de uma forma organizada, a partir de um comando, do Comando Nacional, e que isso seja... Agora, é claro, nós não estamos contando tudo dessa estratégia. Nossa campanha, sim, terá que ser virtual, né? Então, tem formas de pressionar. Eu acho que um bom exemplo é a nossa campanha do Santander, em que furou essa bolha, né, de que só os dirigentes e funcionários sabiam o que estava acontecendo, e nós vimos muitas pessoas aí conhecidas no Twitter e tudo mais, fazendo aí a reivindicação para o Santander não fazer as demissões, né? E o que a gente percebe é que as empresas também respondem no Twitter e muitas vezes não nos respondem oficialmente enquanto sindicato, né? Responde lá nas redes sociais porque ele está exposto lá, né? E não responde muitas vezes ao movimento. Então, assim, será uma pressão, e eu acho que essa nova forma. E é o que a gente sempre fez nas campanhas, né? Mexer com as imagens, pensar nessa questão do banco e cobrar essa postura social, né, dos bancos, né, porque é o único segmento aí que tem lucrado ainda, nada justifica retirada de direitos nesse momento. Então, será virtual e com certeza teremos uma convenção coletiva de trabalho assinada no final de todo esse período.